Bendito é o nosso Salvador, que sempre se apresenta com seus milagres e as suas maravilhas, amém? Vamos à palavra de Deus, meus amados, vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, o capítulo é o 3, onde nós vamos começar a mensagem de hoje. Jó capítulo 3, o versículo que vamos iniciar é o versículo 24. Enquanto você encontra na sua Bíblia, ou se você estiver sem Bíblia, tem um monitor ao lado aqui que você consegue acompanhar a mensagem. Eu gostaria muito que tanto você que está na igreja agora, todos os obreiros, os membros, que estão aqui com a gente, você de casa também, tivesse bastante atenção a esse recado que o Espírito de Deus tem a trazer ao nosso coração. Espero muito que Deus me use para falar com você. Você deve ter conhecido muito já a história de Jó, você já deve ter ouvido falar muito da história dele, de como ele sofreu e de como Deus também foi bom na vida dele, restaurando de forma dobrada tudo aquilo que outrora ele havia perdido. E uma das motivações que me trouxe a pregar essa mensagem agora, você sabe que um pastor, ele se prepara, ele busca uma direção, ele ora, ele medita, ele clama a Deus. E por esses dias eu tenho encontrado muitas pessoas que estão desanimadas. Pessoas que estão vindo até a gente com um semblante caído. Você já viu gente com um semblante caído? Já ou não? Gente, semblante caído é como, irmão? Que você fala com ela, tá tudo bem, como é que ela faz? Tá bem. É aquele tá bem e não tá bem, tá alguma coisa errada, tem alguma coisa ali, o ar que aquela pessoa está transmitindo não é algo bom, tem algo errado ali. E normalmente quando nós não estamos bem, alguma coisa não está bem na nossa vida, o nosso emocional normalmente ele se abala, nós ficamos abalados, o nosso emocional, o nosso sentimental. E nós muitas vezes, principalmente nesses momentos, nós não podemos tomar decisões, pois podemos tomar decisões que depois que se acalmou a situação, aí você vai ter uma dor de cabeça, vai ter um problema por ter tomado decisão na hora do calor, daquela situação. E olhando para tudo isso que estou aqui argumentando com você, para poder entrar propriamente na mensagem, o Jó, ele tinha algumas características, alguns adjetivos que o Senhor tratara sobre ele, que me deixa muito feliz, porque o Senhor olha para o Jó e diz que ele era um homem íntegro, diz que ele era um homem justo, diz que ele era um homem que se livrava da aparência do mal, ele procurava viver de uma maneira que não vivesse em pecado. O Jó era um homem reto, uma pessoa que, se olharmos de acordo com a sociedade que vivemos hoje, ele seria uma das pessoas ímpares. O que é uma pessoa ímpar? Uma pessoa diferente das demais, que não é igual a todo mundo. O Jó era diferenciado no seu tratamento com Deus, na sua busca com Deus. Posso trazer também a relevância de que ele tinha o cuidado de sempre estar buscando a Deus no intuito de abençoar os seus filhos e a sua família. Você se lembra disso? Então, o Jó ele tinha contato com Deus. O Jó era sim, um grande homem de Deus. Só que nós também começamos a história do Jó já sabendo que ele era um grande homem, mas havia ali uma permissão da parte de Deus para que o Jó fosse tocado pelo diabo, e o diabo fez o que queria na vida dele. E ali começou uma certa decadência. E vamos falar a verdade, quando as coisas estão indo de mal a pior para a nossa vida, qual que é a alegria que nós temos, irmão, para expressar para as pessoas que convivemos? Você está cheio de dinheiro no banco. Você percebe quando uma pessoa está cheia de dinheiro que ela está sorrindo. Se ela está sem... Eu tenho um obreiro que eu tive na nossa igreja lá em Piém. E ele falava assim, pastor, o homem quando está sem dinheiro, até o andar dele é feio. Então é visível quando a pessoa tem alguma coisa errada. Pastor, eu tive uma discussão em casa com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Você fica bem? Você fica normal? Você pode tratar todo, você não vai tratar ninguém mal, mas é visível que as pessoas que estão com você veem a sua, vamos dizer assim, a sua fisionomia e veem também as suas palavras. Tem alguma coisa
errada. Se o Jó é um homem reto, íntegro, um homem para frente, um homem de Deus, ele não vai estar aí cabisbaixo por qualquer coisa, ele não vai estar aí desanimado por qualquer coisa. E aqui, se você puder, eu peço essa gentileza como seu pastor, aqueles que aqui comigo estão e aqueles que estão em casa que me permitem trazer essa mensagem para você, leia todo o capítulo 3. Leia todo o capítulo 3 de Jó, que você vai ver como que o Jó foi duro com ele mesmo. Ele não amaldiçoa Deus, mas ele amaldiçoa ele mesmo. Talvez você, na hora de um momento difícil, você não amaldiçoe ninguém, você não pragueje ninguém, você não trate ninguém mal, mas você acaba tornando-se uma pessoa dura consigo mesmo. E quando você se torna duro consigo mesmo, você acaba olhando somente para as coisas ruins da sua vida e não acha expectativa para crescer, para melhorar ou para sair daquela situação. Porém, quando Jó ele fala essas palavras, ele mostra a ira, a tristeza, a agonia, as aflições que ele estava sentindo na sua alma. E agora no versículo que nós vamos ler, diz exatamente o porquê ele está passando por aquilo. Tem coisas que nós estamos passando, estamos enfrentando, ou iremos enfrentar, tomara que não, mas iremos enfrentar por um motivo. O motivo é esse aqui, versículo de número 24 agora, versículo 25, perdão, depois voltamos no 24. Porque o que eu temia me veio, e o que receava, vamos junto, gente, com o pastor, senão eu me sinto sozinho, abandonado, solitário. O que aconteceu com ele, irmão? Veio sobre a vida dele aquilo que ele receava, que ele temia. Então, por mais que ele fosse uma pessoa que buscasse ter contato com Deus, uma pessoa que buscasse estar próximo de Deus, dentro dele tinha algo que o atrapalhava. Ninguém sabia de forma externa, ou melhor dizendo, ninguém conhecia essa aflição pessoal do Jó. Era só ele e Deus e ele que sabia disso. E ele tinha esse medo, e esse medo era tão grande, que para ele qualquer coisa que os filhos dele fizessem, notoriamente nós vemos isso, ele corria fazer um holocausto para que os pecados dos filhos fossem perdoados. E você viu no que deu, o que resolveu, irmãos? Passou o tempo, toda aquela oração, toda aquela aflição de espírito, todo aquele propósito virou em nada. Aí eu falei, Jesus, mas se esse homem buscava a Deus toda quarta-feira na Igreja da Graça, no tempo dele, diga amém. Mas por que a coisa não ia? Por que aconteceu isso com ele? Amados, nós temos que ter o nosso coração bem claro. Se nós estamos, irmão, bem, meu irmão, você anda feliz, com alegria, animoso. Mas quando você tem alguma coisa que está lhe atrapalhando, aquilo que está lhe atrapalhando, ou você tira, mata aquilo dentro de você, ou aquilo vai matar você. Por quê? Versículo agora anterior, o versículo 24. Porque antes do meu pão, vem o meu suspiro. Você imagina alguém com um pão, um prato ali preparadinho, tem ali o alimento. A hora dele preparar a comida dele, ele partia o pão e fazia o quê, irmão? Você já ficou triste de você fazer assim, ó? Já aconteceu contigo? Antes dele comer, vinha o suspiro, vinha a tristeza. Porque imagine você olhar para trás e saber que você tinha uma grande família, não eram poucos, eram 10 filhos. Ele olhar para trás e saber que ele era o homem mais rico da terra de Uz dos caldeus. Ele era o homem que mais posses tinha. Ele era o homem que tinha um casamento abençoado, porque a Bíblia fala que sua mulher gerara para ele 10 filhos. Era uma honra, era uma dádiva. Porém, quando ela está vendo seu marido na pior das desgraças, a pior das, eu posso colocar talvez das mazelas da vida, o encontro de sua esposa vendo seu marido rapando, tirando pedaços do seu corpo, das chagas
daquela lepra que tomou desde o alto da cabeça, desde o couro cabeludo até a planta do pé dele estava contaminada. E a esposa fala: homem, vamos junto, quero saber se vocês são bons de Bíblia. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagine o Jó, irmão, quando ele pegava o pedaço de pão, qual que era a alegria de comer? É uma pergunta, gente. Fala com o pastor aqui em nome de Jesus. Não tem motivo para estar feliz, não tem motivo para se alegrar. E ele está ali tão cabisbaixo que ele pega agora novamente e fala: e os meus gemidos se derramam como água, lágrimas. As dores dele eram tão grandes, ele estava ali cabisbaixo, desanimado. A Bíblia diz, isso você vai encontrar no livro de Salmos, não vou me lembrar exatamente qual é o capítulo, mas a Bíblia diz: um abismo ele chama outro abismo. Um erro chama outro erro. Amados, um dos maiores problemas é chegar no fundo de poço e achar que não há mais esperança. Sempre Deus pode tirar, diz a palavra, Deus tira o homem do fundo do poço, do charco de lama, e coloca ele assentado com príncipes. Diga graças a Deus. É uma honra total, é tirar uma pessoa do nada, do lamaçal, da destruição, e ele tem uma promessa: olha, se você me buscar, eu tiro você do lodo, eu tiro você do erro, eu tiro você dessa mazela, dessa tristeza do teu coração, e vou te colocar você em posição de honra. E uma das coisas que ele faz é demonstrar: eu estou passando isso porque dentro de mim havia um medo. E esse medo conseguiu sobrepujar a alegria que eu tinha em Deus. O que significa isso? A tristeza do medo de acontecer o que lhe aconteceu foi a porta para que a permissão de Deus entrasse para que o diabo fizesse o que ele queria. Preste atenção, eu comentei pela manhã um exemplo. Imagine só, você já deve ter visto aquelas lutas de boxe. Já viram? Boxe ou MMA, essas lutas aí, né? Taekwondo, enfim. Pessoal, tá um contra o outro ali, é mano a mano aquela luta, aquela peleja. Um está tentando fazer o que com o outro? Derrubar o outro, nocautear o outro. E quando este que está do lado de cá, ele acerta um jab bem no queixo, o outro oponente fica atordoado. Quando ele fica atordoado, esse inimigo que bateu, esse opositor que bateu, ele fica esperando ele recuperar para voltar? Ele faz assim: ó, não, eu vou esperar porque eu vou dar honra, volta aí que depois nós briga de novo. Quando ele vê do outro lado o inimigo atordoado, o que ele faz? Agora é minha hora. Ele vai bater até que o outro desista e ele caia. O diabo, ele age assim: você está passando por uma peleja, e esse medo tomou conta tão poderosamente da sua alma, teu intelecto está entregue à perdição, não vou conseguir, não tem jeito, de tal maneira que quando este homem, ele se levanta, ele só tinha força para chorar a vida dele. Satanás, ele vai agir dessa maneira. Quando você cai em um momento de tristeza, o diabo vai agir de alguma forma para conseguir abalar a sua vida, o seu emocional em todas as áreas. Ele vai tentar atacar seu casamento, ele vai tentar atacar suas finanças. Tem gente que não busca por prosperidade financeira, ao que diz respeito às coisas de Deus, não buscam porque acham que não precisa, mas dentro de casa a grande maioria das brigas são por causa de dinheiro. Ah, porque você não faz isso? É porque eu sei que gasta demais, é porque não sei o quê. É por causa da vida financeira, não há um controle. E nisso tudo que lhe digo, Satanás vai aproveitar a oportunidade para colocar uma rixa entre o marido e a mulher. Vai aproveitar para colocar, se não bastasse o problema financeiro, marido e mulher brigado, os filhos começam a se revoltar. Veja que há uma destruição que o diabo aproveita a brecha que você dá. Porque quando o Jó está em toda a sua lamúria, toda a sua tristeza, você já sentou com alguém para alguém contar as tristezas dela para você? Deixa eu te contar. Quando ela está falando, a impressão que tem que a pessoa está falando é que ela quer que você chore junto com ela.
Me ajuda. E a Bíblia diz, se for necessário, chore com quem está chorando. Chore aquele momento, ou seja, não zombe daquele momento, né? Aproveite aquele momento para evangelizar, para ajudar, mas comova-se juntamente. Mas não é para você ficar daquele jeito. Tem gente que quando fica sabendo uma notícia ruim de alguém, de um médico, talvez o médico deu, depois do exame já feito, o médico deu o diagnóstico, né, através daquele exame. É uma coisa muito séria, não tem o que fazer. Aí a pessoa já faz o quê, irmão? Na mesma hora já emudece, já entristece, já não tem força para se levantar. Jó perdeu tudo e, consequentemente, não digo que ele tinha que estar sorrindo, não, porque se ele estivesse sorrindo, acho que ele é meio doido, né? Tanta coisa que ele perdeu. Porém, há uma coisa que nos faz parar e analisar exatamente as palavras de sabedoria de Jó. Versículo 26 agora. Olha as palavras dele. Por que ele está passando por tudo isso? Por causa do medo, certo? Ele tinha medo no coração, ele não tinha confiança plena em Deus. Aí olha o que ele fala. Qual é o motivo de tudo isso aqui? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim uma perturbação. Amados, ele buscava Deus? Ele era justo até nos centavos? Era ou não era? Até os centavinhos ele era justo, ele pagava tudo exatamente como deveria ser feito, não devia para ninguém, era um homem, meu irmão, invejável a integridade dele. Só que a Bíblia fala que todas as vezes, e isso aqui estou acrescentando não a Bíblia, mas logo consigo entender, todas as vezes que ele deitava a cabeça no travesseiro, ele tinha paz. Todas as vezes que ele ia para o seu repouso na sua casa, ele tinha descanso? Ele não tinha. Ele estava buscando a Deus, mas não com a intensidade tal de ter total confiança em Deus. Ele buscava sim, não estou colocando nem conjurando que Jó não era um homem de Deus, mas ele buscava a Deus, mas do mesmo tempo ele ficava perturbado, porque poderia algo ruim acontecer. Minha mãe fazia uma coisa que se ela estiver assistindo, ela vai dar risada. Minha mãe falava assim, quando for sair de casa, vamos falar bem baixinho, para os vizinhos não ver que estamos saindo. Alguém passou por isso também ou não? Ou já falou isso? A senhora deu risada, a senhora já fez, né? Vamos bem baixinho, para ninguém ver, para que ninguém queira roubar a nossa casa. E eu falo, mas por quê, mãe? Se nós sair quiser roubar, vai roubar, falando baixo ou alto. Não, fica quieto, menino. E ela falava, liga a televisão e deixa a luz da sala acesa, para que alguém pense que tem alguém na sala. Alguém já fez dessa ou não? Hã? Quem já leu o Salmo 127 aqui? Alguém já leu o Salmo 127? Já ou não? Não sei, pastor, tem que ler. O Salmo 127 diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Você pode colocar um guarda na porta de entrada, na janela, no portão. Irmão, se Deus não estiver ali, o diabo acha uma porta lá no telhado, irmão. O diabo acha uma brechinha para poder roubar o que é teu. Então veja, tem pessoas que ela está firme, ela está bem, ela está com Deus, mas ela vive como se tivesse uma opressão. É um medo de que o pior aconteça, mas está tudo bem, diga amém. Está tudo bem, mas o emocional está tão abalado que ela não consegue encarar aquela situação como, puxa vida, Deus, eu estou saindo, mas o Senhor está cuidando do que é meu. Ter aquela convicção de que a situação não está das melhores, mas o Senhor vai me proteger, o Senhor vai ser o meu Deus, o Senhor jamais me desamparou. Deus, os meus filhos estão perdidos, eu estou aqui no monte fazendo holocausto para o Senhor, eu não sei o que eles estão fazendo, vocês estão bebendo pinga, vocês estão usando droga, se eles estão fazendo alguma coisa errada da vida deles, eu não sei, eu estou buscando o Senhor, eu sei que em tal momento da vida deles, eles vão se acertar contigo. Agora tem gente que ela vem buscar Deus com mais medo dos filhos se perderem do que o próprio que está perdido. Veja que há um abalo no emocional de uma pessoa que ela busca a Deus, mas não tem confiança, não tem firmeza. Ela fica naquela dúvida, ela tem Deus? Não, eu estou com Jesus, quem está com Jesus, diga amém.
Mas, ai meu Deus, será que vai dar certo? Oh meu Deus do céu, será que ele não vai morrer? Será que ele não vai desviar? Será que ele não vai se perder? Peraí, eu sirvo um Deus de barro, um Deus de pedra? Diz a palavra, né? O nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra. Tem até um louvor que diz, né? O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. Ele está te olhando, irmão. Ele quer acabar com o teu sofrimento. Mas tem muitos que estão sofrendo, não de forma física, mas estão sofrendo aonde? Emocionalmente, está abalado. Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa que fala, estão falando mal de mim, a pessoa já quase quer morrer. Meu Deus, me acho a pior pessoa do mundo. Oh, Jesus. Espera aí, quem que é o Deus que me guarda? Quem que é o Deus que me protege? A Bíblia diz, o justo não se necessita justificar-se a si mesmo. Se tenho andado com Deus, Deus, meu irmão, vai me justificar. Se eu estou preocupado com o que estão falando, é porque eu tenho dívida no cartório. Já ouviu essa expressão? Então, se eu não estou preocupado, estou nem aí porque estão falando. Mas vão me derrubar, não vai, porque meu Deus é que me segura. A mão dele me segura na sua destra. Diga graças a Deus. É Ele. Agora, uma das coisas que me chamou mais atenção, deixa aqui, por favor. Volta aí no livro de Salmos, você está em Jó. Volta, aliás, vai à frente, tá? O próximo livro é o Salmo. Salmo 16, o versículo é o 1. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, preste atenção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além. Olha um pouquinho para o pastor. O salmista Davi diz com toda clareza, ele fala com exatidão nas suas palavras. A quem eu tenho? Qual é o único bem que eu tenho além de ti? Ele não fala do reino, ele não fala de uma coroa, ele não fala de um dom, porque ele tinha um dom. Qual que era o dom visível que o nosso amigo Davi tinha? Ele era um adorador, ele era um adorador, ele cantava, ele tocava, ele era um homem de Deus que buscava alegrar o coração de Deus. Ele fala, o meu dom é tudo que eu tenho. É isso que ele fala? Sim ou não, gente? Não. Ele fala, a casa que eu tenho é tudo que eu tenho. A igreja que eu tenho é tudo que eu tenho. É essas palavras que ele usa? Qual que é a palavra dele, irmãos? Vamos ler o versículo 2, para a gente não esquecer? A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem. Então ele não estava, vamos trazer para os dias atuais, o bem não era o carro, o bem não era a casa, o bem não era o dinheiro, o bem não era a saúde, o bem não era nada. O único bem que ele tinha, que ele não queria perder, é o Senhor. Ele tinha o Senhor como seu único bem. Você pode ver pessoas, irmão, que se ela ganhar 10 mil, aconteceu uma crise, perdeu aquele emprego, vai ganhar 2 mil. Tem gente que já se entrega, já não consegue mais trabalhar, porque ela acha, ah, meu Deus, e agora? Como que eu vou viver com essa miséria? Tem gente que vive com menos. Verdade. Com bem menos. Outros que não vivem com nada, que vivem da fé. Amados, algumas pessoas, de forma visível, você consegue compreender. Nossa, quando essa pessoa trabalhava, que ela ganhava 10 mil, tinha um carro zero, tinha isso, tinha aquilo, era só alegria. Agora que há um tempo difícil, a alegria dela acabou. De onde e quem é a nossa alegria? O nosso bem é Deus. Não são as coisas passíveis de mudar. As coisas mudam ou não? Muda ou não muda? As coisas mudam, irmão. As pessoas mudam. Os lugares mudam. Sim ou não? Mudam. Tudo muda nessa vida, tudo é passível de mudança. Até as pessoas que nós talvez temos mais confiança, são as pessoas que nós mais tememos mudar. A pessoa que é o braço direito hoje, amanhã pode ser teu traidor. As pessoas mudam, mas o Deus de paz que temos, Ele nunca vai mudar. Ele é o bem. Agora,
o grande problema do Jó, não estou aqui abordando todo o contexto histórico dele, mas estou abordando essa situação. Tem pessoas que o emocional está abalado e ela não tem força para fazer nada. Ela só sabe chorar, só sabe reclamar da vida. Ela não acha esperança, expectativa para nada. Ninguém mais presta para ela, porque ela no seu coração, por favor, eu quero que você leia depois para não ficar só na minha boca, Jó capítulo 3 inteiro. Ele fala assim: maldito foi o dia que eu nasci. Ele está tão irado que ele fala: maldito foi o dia que eu nasci. Olha, o dia que raiou, aquele dia não prestou, porque eu não deveria nem ter nascido. Minha mãe perdeu tempo utilizando as suas mamas, que é assim que está escrito lá, para me amamentar. Ele fala: por que eu nasci nessa vida? Irmão, ele está totalmente arrasado e não encontra esperança, porque ele não estava olhando como Davi. Davi estava dizendo: a minha confiança, a minha felicidade, a certeza da vida eterna está com o Senhor é o meu bem. Amém, Jesus? Irmãos, nós temos que ver, irmãos, que nós somos muito materialistas. Nós só temos confiança quando temos. Só temos certeza quando nós temos algo palpável. A fé é o quê, gente? A fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, eu creio que vai acontecer, eu acredito que vai dar certo, em nome de Jesus. E a prova das coisas que eu não vejo. Essa é a fé que me faz ter garantia que o Senhor é o bem que eu preciso. Ele é o bem que eu preciso. Eu preciso dele. E é nele que eu vou confiar. Agora eu faço a leitura extensa que eu falei. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros. Está difícil, para quem está buscando da maneira errada, vai piorar. Se está agindo da maneira certa, está difícil, continua firme. O teu bem é Deus. O seu bem é Deus. O que você precisa é Deus. Se Ele está contigo, você pode passar até o fogo, você pode passar o mar, você vai atravessar a peste, a doença, você vai enfrentar em nome de Jesus. Mas Ele está dizendo que aquele que estiver buscando a confiança em outro que não seja Deus, esse vai ter um probleminha sério. Que isso aqui, ele fala: as dores multiplicarão. É algo que vai acontecer. Com quem? Com aqueles que fazem oferenda ou buscam outros deuses, ou outras soluções. Quem estava domingo na igreja escutou eu falar, Salmo 146, que diz que no homem não há salvação. Se você espera a ajuda do homem para você melhorar de vida, infelizmente você vai quebrar a cara. Quem vai libertar a tua família é Deus. Quem vai libertar aquele homem da pinga, vai libertar aquela pessoa da droga, aquele jovem, aquela jovem, que vai tirar ele desse pensamento maligno, aquele pensamento, aquele egoísmo, aquele orgulho. Quem faz isso é Deus, irmão. É Deus que faz essa obra. Ele diz: e não oferecerei as libações de sangue, nem tomarei o seu nome dos meus lábios, o nome dos demônios. O Senhor é o que para mim? É a porção da minha herança e o meu cálice. Cálice é para beber. Eu só ponho para dentro aquilo que vem de Deus. Lembre-se que é uma força de expressão quando a gente fala o nosso coração, mas você tem que entender que não pode entrar para dentro de você, não pode entrar em você aquilo que não vem de Deus. Pastor, estão falando de mim, estão enganando, estão fazendo coisas que não, falando a meu respeito, que não é uma verdade. Isso não vai entrar, porque só entra a herança que vem de Deus. Aquilo que Ele me deixou é a sua palavra. Ele diz: tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Irmãos, pergunto para você, o amigo Jó, ele tinha descanso de noite? O amigo Jó, ele encontrava Deus à noite? O que está escrito aqui, irmãos? O que o Davi está encontrando? Louvarei o Senhor, que me aconselhou, até o meu coração que me ensina de noite. Irmão, no período da noite, claro que você deve entender que nesse período bíblico, chegava à noite, não tinha as ruas iluminadas como há hoje.
Nem trabalho noturno, trabalhava só durante o dia. À noite, meu irmão, no descanso do meu amigo, Deus falava com ele. Davi tinha contato com Deus, irmão. Era diferente, ele sentia, ele vivia a presença de Deus. O que é diferente de somente você buscar por algo que parece, mas você não tem certeza. Ele tinha esse contato, ele tinha experiência com Deus. Versículo 8. Tenho posto, agora aqui que faltou um pouquinho para o Jó na minha concepção. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele faz o quê, gente? Está à minha mão direita, por isso eu não vou vacilar, por quê? Porque quem está à minha direita é Deus. Aí a pergunta que eu pergunto a você, para a gente poder passar para outra parte da mensagem, se eu estou colocando Deus continuamente, quer dizer, eu acordo com Deus, eu vou trabalhar com Deus, eu vou fazer qualquer atividade, eu estou colocando... O que é algo contínuo? Que não tem uma quebra, que não tem ali vamos dizer assim, uma alternância. É algo que você busca a Deus o tempo todo. A direção é estar sempre andando de acordo com a sua palavra. Não agir fora do contexto bíblico, não agir fora daquilo que o Espírito Santo nos ensina. E ele termina dizendo, portanto, vamos junto agora, quero que você leia comigo. Está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará. Pergunta. A alegria desse homem estava nas coisas que ele tinha? O Jó buscava a Deus de todo o coração, com todos os benefícios que ele tinha, mas ele não repousava, ele não descansava em Deus. Esse homem descansa e é feliz. Você sabe qual o significado de regozijar de alegria? Sabe o que é? Regozijar é ter alegria sobre alegria. Você vem para a casa de Deus, recebe uma palavra e fica alegre. Chega em casa, vê uma mudança, você fica alegre. Você chega em casa, tem uma notícia, está procurando emprego, a porta de emprego se abriu. As coisas começam a vir bênção sobre a sua vida. Todo dia é bênção, 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 bênção. Lembra do início da mensagem? Havia motivo do Jó ser feliz? Havia? Não havia, porque ele perdeu tudo, por isso que ele está cabisbaixo. Agora, alguém que anda com Deus continuamente, ele vai regozijar. O que é regozijar? Alegria em cima... E alegria em cima de... E alegria em cima de... andar com Deus é continuidade. Deus vai proporcionar muitas alegrias a você. E quando você tiver que tomar uma decisão, na presença de Deus você faz a coisa certa. Amém, Jesus? Eu queria falar um pouquinho do meu amigo Elias. Vamos lá. 1 Reis 19. Vai lá para mim, por favor. Primeiro livro de Reis. O livro é o Reis, 1 Reis 19, versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certa amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Para que, olha, pastor, há motivos de alegria para Elias? Há motivos de alegria? Pergunta. Ele estava tendo vitórias em todos os sentidos. Ele ouviu de Deus que deveria falar com Acabe. Acabe, não vai chover. Ele fez uma oração e não choveu. Deus ouviu a voz dele e disse: Acabe, só vai descer chuva do céu o dia que eu orar e pedir para Deus mandar chuva. Lembram? Aí naquele dia Deus mandou ele para um ribeiro. O ribeiro tinha água para ele, Deus mandava os corvos levar pão e carne. Amém, gente? Estava tendo sucesso, Elias? Sim ou não? Sucesso. Ele então se levanta contra os profetas de Baal, que eram os profetas que apresentavam aos deuses, ao deus Baal, para a Jezabel. E quando ele se levanta contra esses que buscavam esse demônio, o Senhor enviou fogo através da oração de Elias. Havia motivos para ele estar feliz? Sim ou não, gente? Sim. Tudo que ele falava com Deus, Deus confirmava. Deus estava com Elias.
Veio agora Jezabel dizendo, do mesmo jeito que você matou meus profetas, você vai morrer amanhã. Tua cabeça vai estar na minha mão a mesma hora que você matou os meus profetas. E ele com medo faz o quê, gente? Ele foge. Irmãos, será que talvez não é o seu caso, que já venceu tanta coisa na vida, e agora está desanimando, está pensando em desistir? Já passou tanta coisa pior do que hoje. Hoje que, graças a Deus, muita coisa melhorou. Você já acredita ter melhorado muito a tua vida já? Ô, pastor, já foi bem pior em outros tempos. Já tivemos tempos bem difíceis. Deus guardou, te protegeu. E agora o que o amigo tem motivo, irmão? Deus, o Senhor está comigo. Tudo que eu oro, o Senhor responde. O Senhor está comigo. Ele tinha motivo para se entristecer? Não, ele tinha motivo para se levantar e vencer mais uma vez. Só que ele faz o quê? Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu o quê, gente, em seu ânimo? A morte. E disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Irmãos, tem pessoas que ela não sabe que existem momentos que você vai ter que encarar a situação. Ela pensa, irmãos, não havia motivos para ele temer. Ele tinha que continuar encarando, irmãos. Tem gente que acha que depois que ela aceita Jesus, os problemas acabam os problemas. É o contrário. O Senhor é quem tem o posto continuamente diante de mim, e eu tenho certeza que Ele está à minha mão. Ele está comigo. Eu vou ter problema, mas eu tenho Deus comigo aqui, em nome de Jesus. Agora você veja, um homem tão vencedor está pedindo a morte. Você veja, por exemplo, tem gente que luta para poder ter casa e carro e dinheiro. É errado? Não é errado. Tem que prosperar, tem que conseguir alcançar o melhor da terra, em nome de Jesus. Mas uma das coisas que você vai, talvez agora se lembrar e ficar bem claro no seu coração, que às vezes a busca é errada. Tem gente, meu irmão, que tem tudo, mas não tem prazer. Pergunto, Jó tinha tudo? Qual era o prazer dele? Se ele não descansava, se ele não dormia, ele não tinha paz. Ele era um homem íntegro. Não estou falando da sua personalidade. Estou falando daquilo que estava em seu coração. Eu estou buscando a Deus. Eu estou pastor. Eu estou cristão. Não, eu sou um pastor de Jesus. Eu sou um cristão verdadeiro. Eu sou uma pessoa que persigo a verdade. O Senhor Deus é quem me guarda. O problema, pastor, surgiu um problema. Vamos vencer. Surgiu uma situação. Vamos encarar. Diga amém. Agora, você olha para o Elias, um homem que venceu tanta coisa, veio uma situação, ele, eu não sou melhor, eu prefiro morrer do que enfrentar. Tem muita gente que você sabe que o psicológico dela mata ela. Verdade. E não é um problema físico, né? Talvez algo que precise de um doutor para trazer um diagnóstico. Mas se você, por exemplo, depois que colocaram, né, ou melhor dizendo, que foi mais para o âmbito da mídia, mais para o âmbito das farmacêuticas vender remédio, depois que falaram que tal negócio de uma doença que o pessoal denominou ansiedade, uma doença chamada ansiedade, agora tudo que está triste, você está mal, você não está legal, você não tem vontade de comer, ansiedade, você está com ansiedade. E eu vou dizer para você, eu não estou descartando o que o doutor fala, eu não sou médico para isso, amém, gente? Eu não sou, mas nós temos que ter um cuidado. Tem gente que está precisando só fazer o quê? Eu vou fazer, eu vou conseguir, e Deus vai comigo, levantar a cabeça. Mas tem gente que se entregou, o negócio está difícil, mas você cada vez, ao invés de você se levantar, você está se entregando. Diz a palavra que nós temos que fazer o quê, irmãos? É um leão por dia. Todo dia eu tenho que levantar a minha cabeça e enfrentar o gigante. Todo dia eu tenho que levantar. Vai ter luta hoje? Vai. Se eu não vencer hoje, amanhã vai ter duas. Por isso, nós temos que entender que as doenças emocionais, elas são as que mais prejudicam uma pessoa. Se a pessoa está assim, estou sentindo uma dorzinha na barriga, uma dorzinha estranha, não sei o que é, um mês já está desse jeito, eu vou no médico, chego no médico, o médico fala, é câncer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. 3 dias a pessoa morre.
Mas por quê? Não é nem porque é o problema do câncer. O câncer mataria se não tivesse o tratamento, se não tivesse a busca, mas a pessoa morre no psicológico. Onde que mataram Elias aqui, irmão? Ele está abalado psicologicamente. Ele estava sendo um vitorioso. Será que você é como o nosso amigo Jó, que tinha tudo, mas não tinha paz? Ou será que eu sou como somos, ou podemos ser, ou estamos passando como Elias? Sempre venci, mas estou pensando em desistir de lutar. Ou eu sou como Davi, o meu bem não é nada que esse mundo tem, o meu bem é o Senhor. Eu não tenho... Irmão, sabe aquela pessoa que... Tem pessoas que se a água estiver subindo a cachoeira, ela está subindo, está nem aí. Não quer dizer que você é uma pessoa que não se importa com as coisas. Você tem que entender que a confiança que temos em Deus, ela é muito acima do que os problemas podem me proporcionar. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou terminar mostrando 1 Samuel 17. Está com fé, irmão? Jesus Cristo, ajuda a gente. 1 Samuel 17. Você deve conhecer bem isso aqui. Davi chegou para enfrentar, para levar comida para os seus irmãos na batalha. Bem rapidinho, deixa eu explicar. Chegou o momento que veio um gigante filisteu e o exército filisteu para afrontar Israel. Nessa afronta, ele colocou todo um povo, uma nação inteira a se curvar. Todos se curvaram e até mesmo o rei estava preocupado. E agora, vamos ser servos dos filisteus, porque nós não podemos vencer esse gigante. Aí chega o Davi, o jovem Davi, 17 anos, moço. Normalmente os jovens são mais destemidos, né? Quem já foi mais jovem lembra o que eu estou falando, né? Tem uma irmã que fala, nossa igreja nós temos bastante pessoas já mais madurinhas, né? E você deve se lembrar que o mais jovem ele é aventureiro. Ele não tem medo de encarar as coisas, não. E ele chega ali e leva a comida para os seus irmãos. Ele entrega os queijos que ele levou para os capitães da guarda. Ele não era bobo nem nada. Ele foi agradar os capitães para poder também saber que os irmãos dele seriam bem tratados ali. E quando ele vê... Viu, gente? Estou vendo esse povo tudo meio brocochô, desanimado, cabisbaixo aí. O que está acontecendo? É que tem um exército aí dos filisteus e tem um homem lá junto com eles chamado Golias. E ele disse que quer enfrentar um homem somente para não colocar guerra aqui entre nós. Só vai colocar um homem contra ele, quem vencer contra ele vai servir, um serve o outro. E aí ele perguntou assim, peraí, mas o que vai ganhar o homem que for enfrentar esse gigante? Quando você analisa essa história, parece até uma brincadeira. Mas se você parar e pensar, irmão, qual foi a hora que o gigante colocou medo no Davi? Qual foi a hora que ele deixou o medo entrar no seu coração? Nenhum momento. Porque ele fala assim, o que eu vou ganhar? Irmãos, existe uma recompensa por você ser firme. Existe uma recompensa por você permanecer em Deus. Amém? Não fugir da palavra. Não sair do que ele prometeu. Quando ele fala isso, olha, aquele que vencer esse gigante... vai ter livre a sua família de impostos. Você pense, toda a sua família a partir de hoje não vai pagar 1 centavo de imposto mais. Seria bom ou não? Você paga imposto no arroz, no pão, no feijão, na gasolina, na água, tudo é imposto. Sobraria dinheiro ou não? Daria para fazer uma poupança? Ô pastor, com certeza, tudo. Você não pagaria imposto em mais nada. E ele, para terminar, e outra coisa, o homem que vencer esse gigante vai casar com a filha do rei. Filha de rei é o quê? Filha de rei é o quê? Princesa. Opa, e além de vencer o gigante, não ter dívida de imposto para pagar, ainda vou virar príncipe. Vou se tornar alguém da linhagem real. O Davi era pastor de ovelhas, e ele cuidava das ovelhas no pasto, pisava barro. Ele fedia a ovelha. Aquele menino simples, ele fala, então, diga para o rei que eu vou enfrentar esse gigante. Irmãos, falando bem a verdade, olhando fisicamente para um homem de 2 metros de altura, forte, já viu aqueles homens fortão? Já viram aqueles bem fortão, tipo eu? Não assim, forte assim.
né? Aqueles bem fortão. Irmão, imagine pegar um bem magrinho, magrinho, irmão, né? Bem magrinho, irmão. Se fala, meu Deus, se isso aqui der um tapa, mata. Ele não olhou para a proporção. Por quê? Olha comigo o versículo de número 28. É o 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram para Saul e mandou em busca dele. O seu irmão Eliabe falou assim, você está ficando louco, rapaz? Está louco? Vai enfrentar esse gigante? E ele fala assim, como assim? Eu não posso, não? Irmão, você pode tudo naquele que te fortalece. Você consegue. Mas pastor, olha o tamanho do problema. Você consegue vencer. Porque existe um Deus que está à sua mão direita. Porque Davi disse no Salmo 16, eu busco Ele continuamente e o Senhor está à minha mão direita. Ele é o bem da minha vida. Eu não tenho uma espada para lutar, mas eu tenho um Deus para lutar. Eu não tenho um escudo para me defender, mas eu tenho um Deus para me defender. Diga graças a Deus. Amados, para me deixar essa lição completa, eu preciso falar para você. Você precisa derrubar o que tem derrubado você. Se o teu emocional está abalado, você tem que derrubar esse emocional. Oh, Deus, estou sem dinheiro. Oh, Deus, a mulher brigou comigo. Oh, Deus, meu marido brigou comigo. Não, levanta tua cabeça. Você tem que vencer esse gigante aí. O teu emocional conta muito na hora de enfrentar o problema. E se você não olhar com os olhos de Deus, se você não estiver firme com Deus, você vai desanimar. Você vai desistir e vai achar que é o fim. De verdade, eu não tenho tempo para voltar, que eu passei já 5 minutos. Mas eu quero deixar claro para você. O Elias, ele estava sentado debaixo daquela árvore, veio o anjo e falou com ele, come, Elias. Ele levantou, comeu e voltou a dormir. Você vai comer e voltar a dormir agora? Ou você levanta, você tem que sair daqui para fora, minha irmã, como se a senhora fosse o gigante, como se o senhor fosse o gigante. Eu não tenho medo de encarar. Vou enfrentar esse negócio aqui. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou me esforçar até ver todos eles na presença de Deus. Quando ele escuta essas palavras a primeira vez, ele voltou a dormir. O anjo tocou de novo. Levanta. Levanta que Deus quer te usar. E ele levanta e aquele pão e aquela água deu força para 40 dias de caminhada. Diga graças a Deus. Não foi o fim de Elias. Não foi o fim. Diga comigo, não é o fim. Não é o fim. Se você compreendeu a mensagem que você ouviu hoje, você não pode deixar o repouso que se diz respeito a Deus. Põe para mim na tela, por favor. 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Vamos juntos, gente, com fé. Vamos de novo? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde. Que mais? Assim como bem vai a tua... O que é a nossa alma? É a nossa mente. É o nosso emocional. Se o teu emocional está abalado, a tua alma, Deus quer você bem. Deus não quer você preocupado, não. Confia nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Você de casa, fique com a bênção de Deus e até mais.